vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo para entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Para me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Meus temores e aflições, minha dor, decepções, aprendi a colocar minha vida sobre o altar. Então sei que posso orar e em Deus posso confiar. Pois o sangue de Jesus é que tem o poder.
Este mundo não tem a sua paz. Este mundo não conhece o que é amor. Este mundo não sabe o que é ser feliz. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Fez-me entender o que é a salvação. Então abri o meu coração. Ele é Jesus. Ele é Jesus. O amor verdadeiro que o homem pode ter.
Irmãos, a paz do Senhor, estamos dando início ao nosso programa do dia 28 de julho de 2024. O nosso tema continua o preparo da igreja para o arrebatamento. Nós estamos estudando hoje o livro de Apocalipse, a mensagem do Espírito Santo que repercute no meio da igreja em relação aos marcadores proféticos que se cumprem nos nossos dias, no preparo da igreja para o arrebatamento. Nós temos 3 livros para vermos hoje. Livro de Apocalipse, capítulo 1, livro de João, capítulo 1, 2 e 13, e 17 e 21, né? São vários capítulos, e Mateus, capítulo 17. Mas eu queria começar que vocês se identificassem. Você, seu nome e igreja. Eu sou Sabrina, da Igreja da Tijuca. Tijuca. Eu sou a Clara, da Igreja da Tijuca. Isso. Sou Márcia Rocha, da Igreja da Tijuca. Isso. Sou a Jéssica, da Igreja da Tijuca. Muito bom. Vamos então à primeira pergunta, que diz o seguinte: lendo o livro de João, capítulo 1, verso 1, quando o escritor João fala acerca de Jesus, qual a revelação que ele alcançou em relação à obra redentora? Tá? Faça uma referência com o que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 1. Nós temos dois vídeos para vermos. Adriana Daltro, da Bahia, e Gabriel Henrique, de São Paulo. Vamos ver os vídeos e depois nós voltamos a comentar, tá bom? João, ele vê a obra redentora quando ele alcança a revelação da natureza divina e eterna de Jesus, referindo a ele como um verbo. O verso diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Ao comparar com Apocalipse 1:8, Jesus se apresenta como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Em Apocalipse, João ele tem um entendimento profético de que Jesus ele é eterno, soberano, verbo vivo, que veio para agir e intervir na obra criadora, separando o povo escolhido da obra criadora e levando a alcançar a obra redentora, através do arrebatamento da igreja fiel. Amém, irmãos? A paz do Senhor Jesus. João tem a revelação da obra redentora no momento em que ele vislumbra a eternidade e identifica Jesus como o Verbo de Deus. Nesse momento, João vê Jesus não como um Jesus histórico, uma verdade relativa, mas um Jesus eterno, o projeto vivo de Deus, uma verdade absoluta de resgate da vida do homem. E fazendo uma correlação com o livro de Apocalipse, lá no capítulo 1, verso 4, João identifica Jesus como aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Ou seja, uma verdade absoluta de resgate da vida do homem, um projeto que irá se consumar, independente da minha vontade, da vontade de qualquer homem que seja. A todos, a paz do Senhor. A resposta da Adriana e do Gabriel. E Sabrina, eu queria que você fizesse um comentário sobre a resposta dos dois, que eu acho que é quase tudo, né? Falaram praticamente. Praticamente tudo. A irmã Adriana e o irmão Gabriel, eles falaram que João vê a obra redentora quando ele alcança a revelação e diz que Jesus é o verbo, né? E lá em João, capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio era o verbo. Então, antes de tudo, Jesus já existia, né? E o verbo estava com Deus. Então, o verbo que é Jesus estava com Deus. Ele participou da criação. E o verbo era Deus. Então, a gente pode lembrar aqui da Trindade, né? O verbo Jesus como filho, que participa da Trindade, o Pai, Filho e o Espírito Santo. E o Filho, ele está no Pai. E lá em João 10:30 diz assim: eu e o Pai somos um. Confirmando isso que nós estamos falando. E ao comparar com o Apocalipse, vemos uma continuidade dessa revelação, né? Em Apocalipse diz assim, em Apocalipse 1:4, João às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, então Jesus é, Jesus e que era, ele sempre foi, né? Sim. Ele sempre foi. E que há de vir, então João alcançou mais uma revelação, né? Jesus vai voltar para buscar a igreja fiel. E aí continua, né? Aqui, e em Apocalipse 1:8 diz: eu sou o Alfa e o Ômega. E o Alfa e o Ômega são a primeira e a última letra do alfabeto grego.
que diz: eu sou o início e eu sou o fim. Então, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que és, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Sim. Então, ele alcançou que Jesus ele é o início, ele é o fim, e ele vai buscar a igreja fiel que está preparada. Interessante que a Adriana ela fala que Jesus interferiu na obra criadora. Né? Como é que foi essa interferência da obra criadora? Que ele cria o momento da obra redentora. Foi quando ele nasceu ou quando ele morreu? A obra criadora? A obra redentora. Redentora. Redentora foi quando... Jesus morreu, né? Isso, quando ele morreu. Isso. Exatamente. Por que eu estou perguntando isso? É muito bom a gente sempre lembrar como Jesus entrou na sua vida. Né? A gente sempre fala do primeiro amor, a gente fala de muitas coisas, mas como é que foi o dia que Jesus falou contigo? Foi bom? Você se lembra daquele dia? Você consegue alcançar a experiência que você teve naquele... Isso é muito bom para a gente. Voltar ao primeiro amor, tá? Pra voltar lá no alfa e ir pro ômega, né? Amém? Amém. Jéssica, quer falar alguma coisa? Não? Se não precisar, não tem problema. Márcia? Só é interessante, né, complementando aqui, porque João teve essa revelação, né, de que Jesus é Deus, ele é o Filho de Deus, ele faz parte da Trindade. E a palavra dele é uma palavra de poder, é a palavra que está sobre todas as coisas, sobre céus e terras, sobre toda a criação. É a palavra que está sobre a nossa vida, é a palavra que nos dá vida. Então, ele compreendeu também que isso aconteceu conosco, né? A palavra de Deus, um dia nós ouvimos e ela tocou o nosso coração, e no nosso coração ela fez morada, e ela nos transformou. É a palavra que transforma o homem, que transforma todas as coisas, né? Então basta uma palavra do Senhor e somos salvos. Basta uma palavra do Senhor e somos curados. Basta uma palavra do Senhor e tudo é criado do nada. Amém. Claro, quer falar alguma coisa? Não, acho que os comentários foram Isso. bastante. Então vamos à segunda pergunta, né? Lendo o livro de Mateus, capítulo 17, verso 1 e 2, em que momento João teve uma experiência com Jesus revelado? Faça uma referência ao que está escrito em Apocalipse, capítulo 1. Nós temos a Jaqueline Pereira de Mossoró e o Brian de São Gonçalo. Vamos assistir os vídeos e depois nós voltamos, tá bom? Amém. Nós vamos ver que João teve uma experiência com o Senhor Jesus revelado no momento da transfiguração, relatado lá no Evangelho de Mateus, capítulo 17, verso 1 e 2. E como referência nós vamos ter Apocalipse, capítulo 1, verso 13 e 16. Irmãos, em Mateus nós vamos ver que o Senhor Jesus toma 3 dos seus discípulos. Dentre estes estava João, o discípulo amado. E ele vai ver o Senhor Jesus ali no alto monte, transfigurado. Ele vê o Senhor Jesus em glória. E Mateus ele vem relatar as características que os discípulos veem. Ele vê que o seu rosto resplandeceu como o sol, seus vestidos se tornaram brancos como a luz. Esse foi o primeiro momento que João viu o Senhor Jesus glorificado em majestade e em esplendor. Em Apocalipse, capítulo 1, verso 13, ele vê novamente o Filho do Homem no meio dos 7 cartiçais. E ele dá as mesmas características. O seu rosto era como o sol, quando a sua força resplandece. E ele estava vestido até os pés de um vestido comprido. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Em Mateus, capítulo 17, versículo 2, diz assim: e o seu rosto resplandeceu como o sol. Nesse momento, João, não só João, mas João, Tiago e Pedro viram Jesus revelado. E confirmando isso, João vai reafirmar ali em Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, dizendo assim: e o seu rosto era como o sol. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Chegamos aí às respostas da Jaqueline e do Brian. Eu queria agora que vocês respondessem. Quem vai falar? Márcia? Posso falar? Isso. Então, João teve assim uma revelação no momento da transfiguração, né, de Cristo. Ele conheceu o Senhor de uma forma que ele ainda não conhecia, né? Porque ele conhecia Jesus como homem, mas nesse momento
em particular, de um modo particular, o Senhor chamou seus discípulos, né, representando a igreja, que é como Jesus trata, né, nos trata com a igreja, em particular, no aconchego, no espiritual, na revelação, no momento em que nós temos comunhão com o Senhor, ele se revela a nós, né? E ele se revelou assim também para os seus discípulos de uma forma maravilhosa, de uma forma gloriosa, assim como João viu também lá em Apocalipse, né? Que viu como Jesus, que o seu rosto brilhava mais que o sol, uma luz como o sol que resplandece mais do que tudo. E essa é a luz de Jesus. É a luz que brilha sobre nós, que brilhou sobre a nossa vida um dia, quando nós conhecemos o Senhor e a nossa vida pôde ser transformada, né? Pela luz, porque nós passamos a enxergar aquilo que não conhecíamos, passamos a ver o que antes estava oculto. Agora nós estamos em outro plano, né? Nos lugares altos, podemos conhecer os valores espirituais, aquilo de mais precioso que o Senhor tem nos mostrado, né? As riquezas celestiais. Então nós temos aprendido do Senhor cada vez mais, que nos colocamos nessa posição de estarmos em comunhão com a igreja, com os irmãos, né? E o Senhor se revela à sua igreja. Amém. Amém. Alguma coisa? Interessante também que essa parte fala assim: e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. No caso aqui falando do sol, falando da revelação do Senhor Jesus. Quando o Senhor se revela, nós temos a transformação, né? Como a Márcia falou, a luz que brilha mais que o sol. Então essa luz passa a brilhar na nossa vida, passa a mudar nosso eu interior para mudar o exterior. E com isso nós passamos a andar na revelação do Senhor, de acordo com a vontade do Senhor. E aqui também fala também sobre as vestes se tornaram brancas como a luz. Andar em santidade, né? Quando a gente conhece o Senhor abre nossos olhos, a gente passa a compreender os mistérios, a revelação do Senhor. O Senhor passa a dirigir nossas vidas e passamos a ter a vida em santidade, em santificação, buscando ao Senhor através dos meios de graça, através da palavra do Senhor, da oração. O Senhor passa a nos dirigir e passamos a ter aquela transformação diariamente. O Senhor vai habitando em nós e nos dirigindo de acordo com o que Ele quer para as nossas vidas. Com certeza. Teve um outro episódio em que Jesus se mostrou como um sol. Foi em quem? Paulo, né? Saulo, né? A luz brilhava, ele caiu nos... É interessante que quando você tem uma experiência com o Senhor, a sua vida muda. Ele ali, o Senhor queria mostrar a João, Pedro e Tiago o que realmente ele era. Ele estava preparando João para o Apocalipse. Entendeu? Porque senão não adianta você querer... Se Jesus se mostrasse hoje a vocês da maneira que ele é, como seria? Interessante que muitos lá fora cuidam do Jesus crucificado. Não é? Aquele lourinho de olhos azuis, nós olhamos para um Jesus diferente, né, Jéssica? Exatamente. Feio como a raiz, né? É difícil a gente conseguir não entender o nosso Jesus, aquele que transforma a nossa vida. Foi o que transformou a vida de vocês. Amém. Amém? Claro, alguma coisa? Não. Tá bem? Então vamos à pergunta número 3. Lendo o Evangelho de João, capítulo 13, nos versos 23 a 25, qual é o aspecto profético da experiência de João em se reclinar a cabeça no peito de Jesus? Faça uma referência com o que está escrito em Apocalipse capítulo 1. Nós temos 2 vídeos novamente, da Larissa de Divinópolis e do pastor Wallace de Vitória. Nós vamos assistir e depois nós voltamos. Amém? Amém. Ao reclinar a cabeça sobre o peito de Jesus, João, por certo, ouviu as batidas do coração do Senhor Jesus, e isso profeticamente apontava que João ouviria os sons da eternidade na ilha de Patmos e os transferiria para a igreja fiel através das 7 cartas. Ou seja, a intimidade de João com Jesus possibilitou com que ele recebesse as revelações do Apocalipse. O ato de reclinar a cabeça sobre Jesus mostra a intimidade e o amor profundo entre os dois, o que possibilitou que mais tarde João recebesse a revelação completa de Jesus. A paz do Senhor. Assim como hoje nós sentamos à mesa com familiares e amigos para um momento de troca de experiências, ensinos, aprendizados, naquela época as pessoas já praticavam essa prática. Porém, o costume era sentar ao chão ao redor do alimento.
para Jesus era um momento oportuno de ensinar seus discípulos sobre o seu ministério e o reino celestial. Todos tinham curiosidade e queriam saber os mistérios que ele tinha para revelar. Mas João, chamava atenção, e a Bíblia refere-se a ele como aquele a quem Jesus amava, porque ele tinha uma atitude, uma postura diferente. João praticava o comportamento de estar mais próximo de Jesus o tempo todo, continuamente. O texto diz que ele reclina a cabeça sobre o peito de Jesus. Esse é um ato profético que vai refletir diretamente no que consta em Apocalipse capítulo 1, verso 1, onde João recebe as revelações desse livro para mostrar aos servos, à igreja, as coisas que brevemente hão de acontecer. A igreja fiel vive essas profecias porque está atenta à voz do Senhor. Para entender e viver o profético é necessário reclinar a cabeça no peito de Jesus, que demonstra humildade, temor, reverência, se aproximar dele cada dia mais com intimidade e dizer: Senhor, eu preciso te sentir todos os dias, eu quero ouvir o pulsar do teu coração, que é a voz do Espírito Santo ecoando no seio da igreja, preparando a sua igreja para o arrebatamento. A paz do Senhor Jesus. Da Larissa e do pastor Wallace lá de Vitória. E eu queria, claro, que você fizesse um comentário sobre a pergunta, principalmente sobre o reclinar a cabeça sobre o peito de Jesus. Pastor, os irmãos explicaram muito bem, né, nas respostas, inclusive se complementando, o pastor Wallace, a irmã também. É importante frisar que naquele momento ali, João estava ao lado de Jesus, né? Ele gostava, é chamado inclusive na palavra como aquele que Jesus amava, né? Todo tempo ele tinha um nível de intimidade muito grande com Jesus, tanto que ele sentou ali e se reclinou, né? Então, profeticamente, esse ato, esse gesto dele remete exatamente para o nível de proximidade, né? Que é importante para que a gente tenha que a gente consiga ouvir aquilo que vem do coração do Senhor, né? O batimento do coração do Senhor é a vontade dele que interessa para todos nós enquanto igreja do Senhor, porque nós queremos fazer a vontade dele. E aquilo nos faz bem. O João se sentia bem fazendo aquilo, né? E o Senhor, quanto mais nós nos aproximamos dele, quanto mais nós buscamos a ele, quanto mais queremos ter intimidade com o Senhor, mais ele se revela a nós. E nada fica oculto. Ele transmite tudo aquilo que nós precisamos saber, tudo aquilo que nossa alma tem necessidade de saber. Assim foi com João e assim tem sido com a igreja fiel do Senhor. A igreja que busca, a igreja que ouve o que o Espírito fala. E tem comunhão, né? E tem a comunhão, né? E aí, falando em comunhão, também, pastor, uma coisa importante, porque o Senhor, quando a gente se entrega para o Senhor, quando a gente quer se entregar por inteiro para conhecer a vontade do Pai, porque aquele que me ama faz a minha vontade, disse o Senhor, né? Quando a gente quer conhecer a vontade do Pai, essa intimidade é essencial, mas nós também precisamos não deixar que nenhum ruído haja nessa comunicação de pai para filho. Então, a gente tem que isolar aquilo que é do mundo, aquilo que são as nossas preocupações e buscarmos uma intimidade mesmo, uma intimidade particular, uma coisa bem, bem íntima para poder não haver nenhum ruído e a voz do Senhor chegar aos nossos corações. Quando você fala em ruído, eu me lembro de ouvir e escutar. Eu nunca me esqueço disso do nosso querido pastor Walter. Ele fala o seguinte: você ouve ou você escuta, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Ouvir é diferente de escutar. Vocês moram na Tijuca, ali na Conde de Bonfim, muito barulho, né? Mas se alguém da tua igreja te chamar do outro lado, você vai ouvir, porque o teu ouvido está atento às pessoas. O ouvir você ouve, o escutar você escuta ruídos, né? Exatamente. O ouvir não. O ouvido, teu ouvido está apurado para ouvir aquela pessoa falar. É o caso de João. Ele queria ouvir o batimento de Jesus. Ele queria estar na intimidade do Senhor. E é isso que nós temos que fazer sempre, né? Procurar estar sempre em intimidade, em comunhão com o Senhor. Bem? Márcia, quer falar alguma coisa? Me chama a atenção, né, essa postura de João. Ele escolheu esse lugar, né, esse lugar próximo ao Senhor. Ele escolheu estar próximo a Jesus, né, no meio da igreja ali, dos demais irmãos. Ele escolheu estar
próximo ao Senhor, porque ele sabia o Deus a quem ele cria. Ele conhecia Jesus de forma diferente. Então ele conhecia um Deus todo-poderoso, um Deus que fala, um Deus que dá vida, um Deus que tem revelações a fazer aos seus servos, um Deus que quer revelar os seus mistérios, e ele se coloca próximo, né? Ouve as batidas do coração, e o Senhor o separa para esse trabalho glorioso de escrever o livro de Apocalipse, né? Porque nós precisamos estar exatamente nessa posição. É a posição de estarmos próximos, íntimos e em comunhão com o Senhor. E a revelação, né? E a revelação o Senhor revela aos seus servos. Jéssica, quer falar alguma coisa? Interessante também que quando a irmã fala que João queria escutar os sons da eternidade, né? Quando ele estava ali recostado ao peito de Jesus, assim como João, todos nós tivemos essa oportunidade, né? Quando nós encontramos o Senhor, nós passamos a viver a revelação do Senhor ali encostados, reclinados ao peito de Jesus, nós passamos a escutar os sons da eternidade, então passamos a viver, né? Andar de acordo com o Senhor, a viver de acordo com os princípios do Senhor, a ter uma experiência. Todos nós tivemos essa experiência de reencostarmos a cabeça ao peito de Jesus para poder escutarmos o que o Senhor tem direcionado para nossas vidas, né? Então você sai da obra criadora e entra na obra redentora. É isso mesmo? Priscila? Sabendo. Me confundem normalmente com Priscila. Mas esse nível de intimidade, eu gosto sempre quando eu estou lendo a palavra do Senhor, eu fico tentando imaginar como que está a situação, né? Eu fico imaginando Jesus, João aqui reclinado no peito de Jesus e Pedro ali naquela situação perguntando: João, pergunta a Jesus quem é, quem é. O nível de intimidade que a gente tem com o Senhor é uma busca nossa, é individual. Então assim, João escolheu estar ali, estar mais perto do Senhor. Quanto mais perto do Senhor, mais intimidade você tem, mais experiência você tem, mais claro você ouve a voz do Senhor. Então assim, Pedro, ele poderia estar ali do outro lado, reclinado no peito do Senhor Jesus. É questão de escolha. Então se você quer ir mais profundo com o Senhor, você tem que escolher estar ali, ouvindo a batida do coração do Senhor. Então vamos lá, Pedro podia estar ali. Mas será que ele estaria escutando com a cabeça no peito do Senhor? Ou ele já chegaria a dizer: quem é o traidor? Não é? Sim. João preferiu a intimidade do que a pergunta. Então é uma coisa muito bonita na nossa vida, né? A gente saber escolher o momento certo de ouvir o Senhor falar. Sim. Amém? Amém. Mais alguma coisa? Não? Bem, nós vamos agora às perguntas das crianças. Mas antes de entrar na pergunta das crianças, nós vamos cantar um hino junto com elas. Então convido a vocês e os irmãos que estão nos ouvindo, vendo, participar desse hino. Amém? Amém. Verei meu grande rei, um vencedor serei, verei o meu Jesus.
Jesus. Glória a Deus, Pelos aleluia. cantadas, as crianças cantam, Amém. glorificam o Senhor. Nós vamos à pergunta número 4. Eu vou me privar de fazer a pergunta porque a Sara, mãe de um dos bebês, já faz. Nós temos o Isaac Dutra, do Rio de Janeiro, temos o Isaac, também de Itaúna, Minas Gerais, e temos o Davi de Viana. Nós vamos assistir os vídeos, depois eu queria que vocês respondessem ou comentassem os vídeos, amém? Amém. Como João viu Jesus? Lá no céu. De que maneira João viu? Jesus glorificado. Rei Senhor. Rapaz do Senhor. Isaac, lendo Apocalipse, capítulo 1, verso 12 e 13, identifique o que João viu ao virar-se para ver quem falava com ele. Quem ele viu? Jesus glorificado. Amém. A paz do Senhor. Paz do Senhor. Davi, o que João viu quando foi levado até os céus? Jesus glorificado. A paz? Senhor, Jesus. Qual das duas? Jéssica ou Sabrina? Qual das Amém. duas? Você vai falar primeiro? Amém. É interessante nós observarmos, né, que as nossas crianças elas estão preparadas para responder essas perguntas, essa questão do Senhor Jesus, até mesmo do livro de Apocalipse, que é um livro cheio de revelações, assim como toda a palavra do Senhor. E eles entendem a volta do Senhor Jesus, eles entendem Jesus glorificado, assim como o Davi, o Isaac respondeu, né? Que ele viu o Senhor Jesus glorificado ali no meio dos 7 castiçais. E a mensagem do livro de Apocalipse é essa para a igreja do Senhor Jesus, né? Demonstrando ali as revelações do Senhor. E é muito interessante observar que desde pequeno eles já têm esse entendimento. Que quando a mãe de um deles pergunta onde? No céu. Ele primeiro responde, no céu. Então ele sabe que o Senhor Jesus está no céu e que ele está glorificado, que nós viveremos na eternidade com o Senhor Jesus, né? E graças a Deus... Pode falar. Amém. E graças a Deus eles têm essa convicção, eles têm o entendimento do Senhor Jesus, da obra revelada do Senhor, dessa verdade absoluta, né, pastor? Sabrina? Às vezes nós achamos que eles não estão absorvendo, né? Mas eles são como se fosse uma... Você é professora de? Bebê. Bebê. Então você sabe muito bem. 0 a 3. De 6 a 7. Isso. Mas eles são como se fosse uma esponja. Tudo que a gente fala, às vezes, parece que não está prestando atenção, mas eles estão absorvendo a palavra do Senhor. A palavra é plantada no coração e, em nome de Jesus, está sendo germinada, né? Às vezes a gente acha que não está prestando atenção, mas a gente faz uma pergunta e responde, Jesus glorificado, olha que benção. Amém. A gente faz as perguntas lá na igreja com a Sofia, o Miguel, eles sempre respondem certinho, canta os louvores, e é uma benção. Por isso que os pais sempre têm que levar. Com certeza. Eu, numa das respostas, não sei se vocês prestaram atenção, o menino respondeu, mas no finalzinho ele falou, Rei e Senhor. É difícil você pegar uma criança, um bebê, e ele ter esse entendimento de Rei e Senhor. Sim. Bem, a pergunta número 5, da acessibilidade, eu também vou me privar de fazer, porque a maioria das mães, inclusive a Ruth, faz a pergunta. Então nós temos o intermediário Jardine dos Santos, de Bahia, Paraíba. Nós temos a Ruth de Belém, que é uma jovem. Temos a intermediária Manuela de São Miguel do Oeste. Vamos assistir os vídeos, depois eu queria que vocês comentassem. A paz do Senhor Jesus, respondendo à pergunta da EBD de acessibilidade. Lendo Apocalipse, capítulo 1, verso 10, de quem era a voz que João ouviu? A voz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Pergunta para a classe de acessibilidade. Lendo Apocalipse, capítulo 1, versículo 12 até o 13, de que forma João identificou Jesus ao virar-se e viu quem falava com ele? Resposta. João viu Jesus, a imagem e semelhança do Filho de Deus. A paz do Senhor Jesus. Lendo Apocalipse, capítulo 1, versículo 12 e 13, de que forma João identificou Jesus ao virar-se para quem falava com ele? João viu quem, Manuela? Jesus. Na semelhança do Filho? Do homem. A paz do Senhor. Jéssica, algum comentário?
Glória a Deus pelas respostas do Jardênio, da Manuela. Eles ali focados, sabendo que o Senhor Jesus ali estava como filho do homem. E para nós é uma grande alegria podermos ver nossas crianças, nosso grupo também de acessibilidade, crescer espiritualmente a cada dia na revelação, na direção do Senhor e tendo entendimento da palavra do Senhor Jesus. A Manuela é uma gracinha. Linda, uma bênção. Agora eu só queria voltar um pouquinho. Você falou para mim que trocou... Fazer uma pequena correção aqui na idade da classe. A minha turma é de 3 a 7 anos. Amém. Sabrina. Amém, glória a Jesus. Uma bênção é ver a alegria deles de responder, né? Quando eles começam a responder, você vê que eles querem estar fazendo, querem estar respondendo a pergunta, é uma bênção. E sempre a gente precisa focar nos pais de levarem sempre a escola bíblica dominical para aprender mais a palavra do Senhor. Interessante que eles fazem questão de gravar. Né? A quantidade de vídeos de crianças intermediárias é muito grande. Eles fazem questão, né, de gravar. Eu só queria pedir a vocês, quando forem gravar na igreja de vocês, não gravar o grupo. Grava um só deles, que é muito melhor, dá incentivo a ele responder mais. Amém? Amém. Bem, estamos terminando o nosso programa. Só queria dar alguns avisos. Pedir a vocês que gravem os seus vídeos, né? Que vocês não estão gravando. Não é isso? Grave o vídeo, a sua participação lá na IBD. É muito importante vocês responderem as respostas, as perguntas. Se inscreva no canal, tanto no YouTube, aqui no Rio de Janeiro e em Pedro do Rio, nós temos o nosso Instagram. Ative a notificação, tá? Para você poder receber quando vai começar o trabalho, tá? Siga nas redes sociais. Importante que eu queria que vocês lembrassem a igreja de vocês. Dá o like, porque a quantidade de like nos impulsiona a ter outros programas. Amém? Amém. Próxima semana nós vamos ter o seminário de grupo intercessão, Senhoras e Obreiros, em Pedro do Rio e nos outros também. Nosso culto daqui um pouco às 20 horas, às 19 horas na igreja e às 20 pelo YouTube. Eu queria que vocês pegassem a sua lista de contato, pegue o link do culto de 20 horas e distribua. É o momento de evangelizar. Amém? Amém. Queria agradecer a vocês, ao Jorge, pela liberação de vocês. A paz do Senhor. Semana que vem estaremos juntos. Não será a primeira nem a última vez que vocês vão voltar. Tá bom? Amém. A paz do Senhor. A paz do Senhor.